Bem-vindo ao nosso canal. Para receber os próximos vídeos, as próximas narrações bíblicas, faça a inscrição no nosso canal e ative o sino de notificação. A paz do Senhor esteja contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Então os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, a fim de tentá-lo, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal dos céus. Mas ele lhes respondeu: Quando chega a tarde, dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está vermelho. E pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vós bem sabeis distinguir a aparência do céu, mas os sinais dos tempos não podeis distinguir? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então os deixou e foi embora. E quando seus discípulos vieram para outra margem, esqueceram-se de tomar o pão. E Jesus lhes disse: Ficai atentos e tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles argumentaram entre si, dizendo: É porque não tomamos pão. E Jesus percebeu e disse-lhes: Porque estáis argumentando entre vós mesmos, ó homens de pouca fé, que não tomastes pão? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães dos 5.000, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães dos 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não entendeis que não foi pelo pão que eu vos disse, para tomardes cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então entenderam que ele não havia dito que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas sim com a doutrina dos fariseus e saduceus. E tendo Jesus vindo às partes de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que sou? O Filho do Homem sou? E eles responderam: Alguns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E ele lhes disse: E vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe replicou: Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que o revelou a ti, mas sim o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então Jesus começou a mostrar a seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao 3º dia. E o Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Misericórdia de ti, Senhor, de maneira nenhuma isto te aconteça. Mas ele se virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és um obstáculo, porque não compreendestes as coisas de Deus, mas sim as coisas humanas. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois qualquer um que quiser salvar a sua vida, a perderá. Porém, qualquer um que por causa de mim perder a sua vida, ele a achará. Pois que proveito há para alguém se ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Ou que dará alguém em resgate da sua própria alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um, a cada segundo, as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns
dos que aqui estão, que não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou a sós a um monte alto. Então transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro então disse a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, eis que uma nuvem brilhante os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouça. Quando os discípulos ouviram, caíram sobre seus rostos e tiveram muito medo. Jesus se aproximou deles, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E quando eles levantaram seus olhos, não viram a ninguém, a não ser somente Jesus. E quando desciam do monte, Jesus lhes disse a seguinte ordem: Não conteis a visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos lhes perguntaram: Por que então os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Jesus lhes respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Em vez disso, fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá por meio deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava a respeito de João Batista. E quando chegaram à multidão, veio a ele um homem que se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito, porque cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe a teus discípulos, mas não puderam o curar. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui a mim. E Jesus o repreendeu. Então o demônio saiu dele e o menino sarou desde aquela hora. Depois os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: Passa-te daqui para lá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mas esse tipo de demônio não sai, a não ser por oração e jejum. E enquanto eles estavam na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue em mãos de homens, e o matarão, e ele será ressuscitado ao 3º dia. E eles se entristeceram muito. E quando entraram em Cafarnaum, os cobradores de taxas de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga 2 dracmas? Ele respondeu: Sim. Quando ele entrou em casa, Jesus o antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos ou taxas? Dos seus filhos ou dos outros? Pedro lhe respondeu: Dos outros. Jesus lhe disse: Logo os filhos são livres para pagar. Mas, para não os ofendermos, vai ao mar e lança o anzol. Toma o primeiro peixe que subir, e quando lhe abrir a boca acharás uma moeda de 4 dracmas. Toma-a e dá a eles por mim e por ti. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação. Assim você receberá em primeira mão todas as narrações bíblicas que são publicadas diariamente. A paz do Senhor esteja em sua casa.